Olá pessoal, eu sou a Maria Eduarda Silva, coordenadora do Grupo 1 do Programa Corsente e estou aqui para falar um pouco sobre o tema do mês, o Outubro Rosa, que aborda o tema sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Com isso, convidamos o Dr. Drauzio, médico especialista em ginecologia e obstetrícia, para falar um pouco mais sobre o tema. Para isso, contamos com a participação dos membros Juliano Froder, Isabela Portes, Matheus Lima e Maria Fernanda Ribeiro. Olá a todos, é um prazer estar nesse bate-papo com vocês, aproveitando a deixa de Outubro Rosa, para falarmos um pouco sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero, que são os dois tipos de câncer que mais acomete a mulher. Então, inicialmente, para falarmos sobre o câncer de mama, nós temos que dizer que é o segundo no mundo, ele é só perdendo para a questão do câncer de pele. É a principal causa-morte da mulher referente a questões oncológicas no Brasil. E o que vem a ser o câncer de mama, então? O câncer, ele é uma proliferação desordenada dos tecidos. No caso específico da mama, a gente pode falar que é dos alvéolos ou dos ductos, que são a composição da mama, e dentro dessa proliferação desordenada, essas células elas vão sofrer uma mutação, e dentro dessa mutação, então, vem o diagnóstico do câncer. Tá? É muito comum a paciente chegar para nós já no consultório, relatando ter observado a nodulação. 90%, em torno de 90% das mulheres já chegam com essa queixa para que a gente continue na investigação diagnóstica. Então, ele vai se manifestar com a nodulação da paciente perceber, inversão da parte do mamilo, alterações da pele como rugosidade, vermelhidões, a pele fica assim com uma coloração diferente. Outra manifestação que pode surgir então é a descarga papilar, sair líquido pelas papilas, pelo mamilo, e esse líquido ele pode às vezes ser serosanguinolento. Então essas são as manifestações mais comuns da paciente chegar até nós dentro do processo para a gente poder fazer uma investigação. Então a gente tem uma classificação histológica do câncer, dentro dele surgir dos alvéolos ou dos ductos, como se fosse o carcinoma ductal in situ ou invasivo, o carcinoma lobular in situ ou invasivo. Nós temos aí carcinoma também inflamatório, nós temos a doença de Paget e tem outras também que a gente poderia citar aqui para vocês. Existe também uma outra classificação que a gente chama de classificação molecular. Já é uma classificação mais específica que vai nos ajudar muito na questão do tratamento do câncer, que ele faz uma pesquisa para receptor hormonal. Dentro desses receptores, a questão do estrógeno e progesterona, que vão ser importantes tanto na questão da gênese do câncer, quanto na questão do tratamento sequencial para nós, que é muito importante. O que a gente não pode deixar de dizer para vocês, principalmente na população nossa no Brasil, a gente tem que diferenciar um pouco na questão do mundo, é a questão da incidência do câncer. Então, dentro do Brasil, a gente tem de 35% a 40% antes dos 50 anos e na faixa de antes dos 40 anos, em torno de 15%. O porquê que isso é importante? É importante também da gente saber que a doença está surgindo numa idade mais precoce e muitas das vezes atingindo a mulher ainda numa fase de vida reprodutiva, onde ela não teve a constituição da sua família ainda. Então hoje a gente bate muito na tecla de se pesquisar, de se prevenir, de se cuidar, principalmente nessa questão ligada à questão da fertilidade. Junto com as mulheres, os homens também podem manifestar o câncer de mama. Lógico que numa incidência muito menor, a gente traria em torno de 1% da população, tá certo? E ele vai manifestar da mesma forma clínica da paciente, como nodulação, a mesma forma da mulher, como nodulação, secreção, inversão do mamilo, mudança da pele, tá certo? A questão do homem vai surgir numa idade um pouco mais avançada, a gente iria em torno de 60 anos, e às vezes tendo uma relação muito com a questão de outros casos na família, tanto de câncer de mama quanto de câncer de ovário.
Tá? Dentro dessas questões também a gente pode dizer a questão, além do fumo, a questão do uso de hormônio, né? A terapia de reposição hormonal após a menopausa, o uso de anticoncepcional por muitos e muitos anos, a gente citaria aqui em torno aí de 10 anos de uso. Então esses vão ser alguns fatores que a gente pode dizer que também pode aumentar essa incidência. Tá certo? Principalmente naquela mulher que já tem um histórico familiar e na mulher após os 40 anos. Então a gente recomenda uma avaliação mais periódica, uma avaliação mais rigorosa, tá certo? Então a gente tem que falar a questão dentro desse risco do anticoncepcional, mas a gente poderia trazer também para vocês que alguns outros tipos de câncer, como câncer de ovário, câncer de endométrio, o anticoncepcional também ele traz benefício. Então, a partir do momento que se usa e tendo fatores de risco, o que é importante é o acompanhamento, um rastreamento mais rigoroso. E dentro dessa avaliação, além do histórico da paciente ela chegar de ter que ir ao médico fazer seu exame anual, ela fazer o autoexame, né? Então o autoexame também é muito importante para a mulher se conhecer, conhecer o seu corpo e com isso também ela poder detectar essas lesões e com isso fazer uma avaliação mais precoce. O autoexame ele não pode ser feito no período pré-menstrual ou no período menstrual. A mama nesse período fica mais dolorida, ela fica mais inchada por questão mesmo hormonal. Então o ideal é que se faça em torno de 7 dias da menstruação. Então com isso a gente consegue que a mama ela esteja menos sensível. Deve ser feito durante o banho ou mesmo quando a paciente ela se deita, com isso ela consegue mudar na posição, porque às vezes de pé ela não consegue perceber algumas outras coisas que deitada ela vai perceber. Então a gente orienta o autoexame tanto na hora do banho de pé quanto deitada, em torno de 7 dias da menstruação. Dentro dessa questão do autoexame, outro exame que a gente tem é a questão da mamografia. A mamografia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia e Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela é recomendada anualmente após os 40 anos, tá certo? Isso é um rastreamento normal. Se existe casos de câncer de mama na família, a gente busca começar esse rastreamento um pouco mais precoce. Tá? Então, apesar da mamografia ser um exame desconfortável para algumas pacientes, ele é o exame mais importante que nós temos para realizar o rastreamento do câncer de mama. E a partir do momento que faz a mamografia, o radiologista ele vai nos dar um laudo dessa classificação e esse laudo vai nos orientar na necessidade de outros exames complementares ou não. Então a gente poderia dizer que às vezes a gente tem que lançar a mão de um ultrassom de mama também para nos ajudar a colaborar em avaliação de alguma alteração na mama ou o tipo de mama que é uma mama muito densa, o tecido não é um tecido tão fácil de se avaliar na mamografia. Então nós lançamos mão da ultrassonografia e às vezes também na questão de ressonância. A ressonância de mama também é um exame que às vezes a gente lança a mão para poder nos auxiliar. O ultrassom, às vezes lesões de cistos, por exemplo, lesões císticas, ele não aparece na mamografia. Então na ultrassonografia ele vai nos mostrar essas lesões e a partir daí, dentro desse laudo da mamografia e do ultrassom, ou até da ressonância, nós vamos ainda complementar com outros exames, com outros procedimentos. E quais seriam esses? Então vem lá uma lesão na mama, essa lesão ela tem que ser melhor investigada. Então a partir daí eu vou partir para ser feita uma biópsia da mama ou punções da mama. Eu tenho vários arsenais aí que a gente utiliza, mas os mais comuns são as punções e as biópsias aspirativas dessa lesão e muitas das vezes guiadas pela ultrassonografia. E a partir daí nós mandamos para o patologista e eu vou ter um laudo anátomo-patológico daquela área lesionada que foi puncionada. E aí eu vou realmente ter o diagnóstico de se tratar de um câncer ou não. Não se tratando de um câncer, vai ser feito um acompanhamento também mais precoce, uma avaliação mais precoce, dependendo do laudo que vier. Ou se realmente vier um câncer, um laudo de um câncer, aí nós vamos então realmente propor o tratamento para essa paciente. E como que é feito essa proposta de tratamento?
Primeiro eu tenho que analisar o tipo histológico que está cometendo, que é essa lesão. Então o tipo histológico vai ser importante para mim, porque eu vou individualizar o tratamento. E além do tipo histológico, eu vou fazer um estadiamento dessa lesão, dessa doença. Essa lesão, essa doença, ela já se propagou, ela está com metástase ganglionar, ela não está, ela já está com metástase em outros órgãos. Então esse diagnóstico correto do anátomo patológico junto com o estadiamento, ele me dá o caminho que eu tenho que seguir. E dentro desse caminho eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a cirurgia, vou retirar só aquela lesão tumoral, eu vou retirar aquele quadrante da mama, ou eu vou retirar essa mama toda fazendo uma mastectomia simples, ou em último caso, o que hoje é muito pouco frequente, de se fazer uma mastectomia radical, E vou também, além da cirurgia, complementar com outros tratamentos auxiliares, como a quimioterapia, como a radioterapia, com a hormonioterapia. Então eu tenho outros arsenais aí que vão me ajudar no tratamento dessa doença para me procurar a cura do câncer da mama. Então, para nós hoje, a questão do Outubro Rosa, da gente batalhar muito em cima disso aí, é levar a conscientização da prevenção, é a conscientização do rastreamento. E quanto mais precoce o diagnóstico, quanto menor a lesão, maiores as chances de cura. Ok? Falando um pouquinho sobre o câncer de colo de útero, o que vem a ser o colo de útero? O colo do útero é uma extensão do útero, que ele fica também no fundo da vagina. Normalmente ele mede de 2,5 a 3 centímetros. Existe dentro dele um tecido de transição, que a gente chama de zona de transição de epitélio, e essa zona de transição é onde que vem o maior local da predisposição do surgimento do câncer de colo de útero. Então o câncer de colo de útero, ele surge dessa zona de transição. O câncer de colo de útero, ele não surge da noite para o dia. O câncer de colo de útero, ele é uma lesão progressiva que eu vou ter ali nessa área de transição, alterações que eu consigo detectar com muito tempo de antecedência. Se eu não cuidar dessa lesão, ela vai acabar realmente chegando ao câncer de colo de útero. Então eu tenho ali, quando eu faço o exame de Papa Nicolau, ou quando eu lanço mão de uma biópsia de colo de útero, eu tenho as lesões ali, que é o NIC1, NIC2 ou NIC3, que é a neoplasia intracervical, grau 1, grau 2 ou grau 3, ou eu posso chamar também de lesão intraepitelial, grau 1, grau 2 ou grau 3. O grau 3 hoje a gente já chama de carcinoma in situ. Então hoje ele já é classificado como câncer, só que ele está ainda muito restrito, ele acabou não tendo uma invasão da membrana basal, então ele está muito localizado ali naquela área. E quais que vão ser os sintomas então que a paciente pode manifestar? Olha, grande parte das vezes a paciente ela não vai ter sintoma nenhum, Porque se você está numa fase inicial da doença, você ainda não vai ter nenhum sintoma. Às vezes você vai fazer o exame ginecológico de rotina e o médico vai fazer colposcopia, biópsia, ele acaba detectando nesse processo. Mas às vezes algumas pacientes podem manifestar sangramento numa fase que não seja da menstruação, sangramento na relação, sangramento pós-menopausa, ou então uma secreção sanguinolenta. Esses são os sinais mais comuns daquela paciente que ela não faz o seu exame ginecológico rotineiro, que às vezes ela já está numa fase um pouco mais avançada da doença. E é lógico que se você tem uma fase muito mais avançada da doença, já com acometimento, por exemplo, da bexiga, você pode ter sangramento também na urina, penas inchadas e outras manifestações em si. Então, como que eu vou fazer a prevenção do câncer de colo de útero? Eu citei para vocês que o câncer não surge da noite para o dia, ele demora de meses a anos ainda para se manifestar e dentro dessa agressividade do vírus. Primeiro a gente vai detectar os fatores de risco do paciente, como a gente citou para vocês, A questão do anticoncepcional, do fumo, de ser portadora do HIV, outras infecções associadas. Mas o rastreamento principal é feito através do exame de Papa Nicolau. Então, através do exame de Papa Nicolau, eu vou notar algumas alterações
o próprio médico que analisa o exame citológico, ele vai me orientar no que tem ali e qual o caminhar que eu tenho que seguir. Normalmente no Papa Nicolau também, quando a paciente faz o Papa Nicolau, nós já fazemos a colposcopia, que é um exame que eu faço uma análise mais detalhada desse colo. Eu vou analisar essa zona de transição com mais propriedade. E a partir daí, se o exame ele vem com alguma alteração, eu parto com a biópsia de colo uterino. Então, através da biópsia do colo, eu vou ter uma análise certeira se existe alguma alteração ali naquela zona de transição, naquela área tecidual ou não. E a partir do momento da biópsia, ele vai me dar esse diagnóstico correto. E além desse diagnóstico correto, ele vai me dizer se está um câncer restrito ali naquela área ou se ele já está um câncer invasivo, para mim continuar a minha investigação. Porque a partir do momento que vem um diagnóstico do câncer invasivo, eu tenho que fazer uma análise, um inventário dessa pelve todinha da paciente, dos outros órgãos, né? Desde os órgãos próximos até alguns órgãos mais distantes, que a gente possa, com isso, ter a metástase da doença. Então, pessoal, é isso que eu tinha que dizer para vocês em relação à mama e o colo de útero. Como eu disse no início, são os cânceres mais comuns na mulher. Então, a gente tem maneiras de fazer um rastreamento e a gente tem maneiras de se buscar um diagnóstico precoce e um percentual de cura muito grande para o paciente, para a gente ter qualidade de vida para essas pacientes, ok? Um grande abraço para todos, tá? Até a próxima.